Fala, calculista, beleza? Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o engenheiro Felipe Torinho e ensino outros engenheiros a calcular estruturas metálicas. E nessa aula aqui eu vou te mostrar o passo a passo de como que a gente vai calcular uma tesoura em duas águas, já que você já aprendeu como que a gente faz o pré-dimensionamento dela na aula passada. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar um card aqui para você assistir a aula e depois você voltar nessa aqui. Na prática, de um escritório de projetos de estruturas metálicas. Então, vem comigo e vamos entender como que a gente vai resolver isso na prática do dia a dia, beleza? Então, essas são as informações da aula passada que a gente já fez o pré-dimensionamento completo aqui dessa nossa tesoura, desse nosso pórtico. E aí, a gente vai considerar algumas coisas para o nosso dimensionamento. Primeiro, já definimos a altura da nossa tesoura. A altura da nossa tesoura aqui está com 1 metro. A distância entre os pórticos, que vai ser importante para a gente saber quais são as cargas que a gente vai aplicar na nossa estrutura, é de 6 metros. E as cargas que nós vamos aplicar serão peso próprio da estrutura, já que a gente só vai dimensionar a tesoura, então a gente tem que considerar aquela parte das terças de travamento, né, o peso desses elementos na nossa estrutura. Carga permanente, que vai ser o peso das telhas que a gente vai utilizar nessa obra, que a gente vai considerar 10 kg por metro quadrado. Sobrecarga de norma de 25 kg por metro quadrado. E o vento, que eu calculei previamente em outra situação, e vai ter uma aula só de vento aqui, dependendo de quando você está assistindo. Já tem uma aula de vento aqui nesse canal, e aí você pode procurar aqui no canal e pesquisar por vento, que você vai achar com certeza que foi de 55 kg por metro quadrado de sucção, ou seja, levando para cima a minha estrutura. E eu estou considerando que essa situação é a situação crítica para o dimensionamento dessa estrutura. Beleza? Então, já que eu tenho tudo isso definido, eu trouxe aqui o meu unifilar para o meu arquivo DXF. Se você ainda não sabe fazer isso, se você não sabe como colocar isso no CIP 3D, tem um vídeo no canal ensinando como importar um DXF para o CIP 3D. E aí eu modelei ele aqui direitinho, separado por layer, e trouxe aqui para o CIP 3D. E pronto! Já temos todo o nosso desenho da nossa treliça, da nossa tesoura em duas águas aqui no CIP 3D. E a partir daqui a gente vai usar conceitos do programa, junto com os conceitos das estruturas metálicas, para a gente fazer esse dimensionamento. Tá bom? Primeiro conceito muito importante aqui, a gente trabalha com treliças, e treliças elas são feitas para não transferirem momentos. Consequentemente, a gente vai trabalhar com todos os nós da treliça como sendo rotulados, ok? Essa é uma condição das treliças. Nós rotulados para que não haja transferência de momentos entre barras, tá? Pode ser que surja um momento nessa estrutura quando você estiver considerando o peso próprio dela. Afinal, o peso próprio é uma carga uniformemente distribuída, a gente considera isso, e ela acaba gerando um momento fletor ali, um resquício de momento fletor, que pode acabar que o CIP considere isso, e aí no momento que tiver uma compressão e esse momento fletor, ele considere uma flexocompressão. Mas se surgir, a gente avalia esse caso, tá bom? Então, primeiro passo, todas as ligações rotuladas. Segundo passo, determinação do tipo de perfil que a gente vai utilizar para os nossos banzos e para as nossas diagonais e montantes. Então, vou fazer o seguinte, nossos banzos serão perfis U simples. E aí será o U simples de boca para cima no banzo inferior, o simples de boca para baixo no banzo inferior. Simples assim como nós colocamos aqui, o simples como sendo o nosso banzo. E para as nossas diagonais, nós utilizaremos cantoneiras duplas, tá? Cara, estrutura muito comum do dia a dia aí Brasil afora, tá bom? Muito comum, muito barato de fazer, e se você seguir o meu curso, se você tiver interesse, primeiro link da descrição, eu te ajudo o passo a passo prático, desde concepção da estrutura até a entrega do seu projeto. Você vai fazer uma estrutura muito eficiente, você vai economizar dinheiro para o seu cliente, se você estiver conseguindo para você, você vai conseguir economizar muito dinheiro para você, tá bom? Se fizer sentido para você, clica aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Então, vamos lá atribuir esses perfis. Vou pegar aqui, perfil de aço dobrado, perfil U simples. Vou começar aqui, é um vão de 12 metros.
vou colocar um perfil de 100 na chapa 2.65. Se não der, depois a gente muda, tá bom? Não é um problema. E aqui, ó, no banzo superior, eu vou colocar ele de boca virada para baixo. No banzo inferior, boca virada para cima. No banzo da esquerda, boca virada para a direita. No banzo da direita, boca virada para a esquerda. Tá bom? Vou dar uma visualizada aqui no 3D só para saber se a gente fez essa atribuição correta. Certo? Esses elementos aqui em vermelho transparente é porque a gente ainda não atribuiu um perfil para eles, uma seção transversal para eles, mas vamos fazer isso agora. Vou selecionar todas as diagonais e montantes, clicar com o botão direito e vou vir aqui, ó, em cantoneira simétrica. A referência selecionada não existe. Então, você vem aqui em editar lista de elementos, você vai clicar nesse botão e você vai pegar aqui, ó, Tecnometal Brasil e importar. Aqui você já tem todas as cantoneiras comercialmente distribuídas no país, tá bom? Então a gente vai começar aqui, deixa eu ver, é a cantoneira dupla de 1 polegada e 1/4 por 1/8. Cantoneira muito comum da gente utilizar, tá? E aí eu vou colocar um duplo U de união genérica e o espaçamento inicial a gente vai fazer uma continha básica, tá? A conta é, o nosso perfil do banzo, ele tem 100 milímetros. O nosso perfil de 1 e 1/4 tem 32 milímetros. Então a gente vai fazer o seguinte: tem 100 milímetros o nosso banzo, a espessura dele está com 2,65, então menos 2,65 de um lado, menos 2,65 de outro lado, sobram 94,7 milímetros. E aí a gente tira 32 de cada cantoneira. Então menos 32 de uma cantoneira, menos 32 de outra cantoneira. O espaçamento fica como sendo 30,7 milímetros. Então a gente vem aqui, ó, e coloca 30. E a gente pode aceitar. E aqui a gente vem no 3D para ver se está certinho. E veja, ó, nossas diagonais estão corretas, mas os nossos montantes eles estão virados para o lado errado, tá? Então a gente vem aqui, vamos escrever disposição, selecionar só os nossos montantes em cantoneiras duplas. E vamos colocar ele virado para o lado. Agora a gente volta no nosso 3D, dá uma olhada, fala, poxa, agora sim, hein? Agora está fazendo sentido isso aqui. Legal. Então, primeiro passo que foi determinação dos perfis que a gente vai utilizar. Ok. Segundo passo, levantamento das cargas que serão aplicadas. Então, aqui eu vou abrir um Excel. Eu vou abrir um Excel aqui, pasta em branco, e vou fazer uma continha com você. O que a gente vai fazer? A gente tem distância entre os pórticos, distância entre terças. A distância entre as terças a gente fez na aula passada, tá bom? A distância entre os nossos pórticos que a gente está considerando é de 6 metros. E a distância entre as terças é de 1,8 metros. Na verdade, a gente pode até verificar, vai dar um pouquinho diferente disso, porque 1,8, na verdade, é a distância entre os montantes. Mas, como a gente vai colocar inclinado, vai ser aqui, ó, 0,904 e 0,904. Então, a gente tem que as nossas terças estarão espaçados em 0,904 vezes 2. Então, 1,81 m aproximadamente. E aí, o que a gente vai fazer? A nossa carga de peso próprio são 4 kg por metro quadrado. 4 kg força por metro quadrado. A nossa carga permanente são 10, a nossa sobrecarga 25 e o nosso vento 55. Tudo isso aqui com quilos por metro quadrado. A gente tem que transformar isso em cargas pontuais, tá? Para as cargas pontuais, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa carga e multiplicar pela área de influência. A área de influência de cada nó vai ser os 6 metros que a gente tem entre pórticos e a gente tem ainda 1,81 m entre terças, que são os pontos que receberão as nossas cargas. Então a gente vai colocar isso aqui e essa vai ser a nossa carga nodal, ok? Então isso aqui vai ser quilograma força por nó.
Vou colocar assim para a gente conseguir identificar. E isso aqui serve para os outros também. Opa, eu tenho que travar essa aqui, travar essa aqui. Agora sim faz sentido. Pronto. Aqui eu vou colocar com menos casas decimais. Quilogramas força por nó. E a gente pode fazer essa aplicação. Mas veja bem, aqui no final, a gente tem, devido à nossa concepção, uma terça aqui no canto, que vai receber a nossa calha, que ela recebe uma outra carga. Ela recebe uma carga referente somente a 0,603 metros, então 60 centímetros. Então vamos fazer essa mesma conta, exatamente essa mesma conta, só que ao invés de multiplicar por 1,80, a gente vai multiplicar por 0,30, porque é a metade daquilo ali que vai receber, tá bom? Então vamos fazer isso aqui para essa carga, para esse nó aqui de onde vai receber a carga. Então, nó da extremidade. E aqui, demais nós. Tudo bem? Você pode falar assim para mim. Beleza, Felipe. Então, se você está falando isso, essa penúltima terça, vai ser diferente também. Não é verdade? Vamos vir aqui no nosso pré-dimensionamento. E, ó, realmente, a carga que essa terça aqui vai receber, ela é menor do que aquela carga com 1,80 m entre nós. Você está certo? Mas isso aqui a gente vai deixar com 1,80 m para fins didáticos, porque aqui a gente está sendo conservador. Tudo bem? Então, vamos voltar e vamos aplicar isso aqui, ó. Opa, aqui tem um negocinho errado, né? Então, na verdade, isso aqui é aqui. Então, ver, na verdade, esse aqui é aqui. Pronto. Já íamos fazer conta errada aqui. Bom, então essa aqui é a nossa terça da extremidade e esse aqui são as nossas demais terças. Então, vamos aplicar a carga. Vou vir aqui em carga. Cargas em nós. E aí, os nós que a gente vai aplicar serão esses. O primeiro, a gente não vai aplicar no segundo, vai aplicar nesse. Não vai aplicar nesse, vai aplicar nesse e vai aplicar nesse aqui. Da mesma coisa do outro lado. Então, isso aqui que a gente vai fazer. Então, a gente está aplicando carga de peso próprio, a gente vai aplicar 43 quilos por nó, então 0,043, porque eu estou trabalhando com toneladas. Mesma coisa para carga permanente, então vou selecionar novamente esses nós e vou colocar 108 quilos, então aqui 0,108 quilos. Sobrecarga. Vou selecionar novamente. E a gente vai colocar 271 quilos. E o vento, a gente vai ter que tomar um certo cuidado, porque o vento, a gente precisa fazer a aplicação dele com um vetor diretor normal à inclinação do nosso banzo. Então, quando nós formos aplicar carga, introduzir carga nos nós, vou selecionar esses nós aqui da nossa água da direita, clicar com o botão direito e aqui a gente vai ter que aplicar nessa opção, definir a direção. Para definir essa direção, a gente vai ter que levar em consideração a inclinação que a gente fez na nossa estrutura. Então, a inclinação que a gente está utilizando para a direita é de 10%. Então, vai ser 0,1 e 1, que é exatamente 10%, né? 0,1 dividido por 1 vai dar exatamente 10%, é isso que a gente quer, tá? Então eu vou aplicar e a carga vai ser de 0,597 kg por nó, 0,597, aceitar. Tudo bem? Para esse nó da cumieira, eu vou aplicar a metade disso. Então vai ser 300 kg aproximadamente. Para os nós da esquerda, a gente vai aplicar de outra forma. Eu selecionei o da cumieira, vou cancelar aqui. Então, para os nós da esquerda, a gente vai ter que mudar esse vetor diretor. Ao invés de ser 0,1 para a direita, vai ser 0,1 para a esquerda. Então, menos 0,1. Ok? E aqui vai ser 597 quilos para a esquerda. Vamos ver certinho, do jeito que a gente precisava. E aqui
na cumieira vai ser a metade dessa carga. Então, ok, vamos fazer isso, tá bom? Então aqui a gente tem duas cargas aplicadas. E aí, nesses nós da extremidade, a gente tem que aplicar de novo com esses valores aqui. Então vamos aproveitar que a gente já está fazendo o vento e vamos fazer aqui. O vento vai ficar 99 quilos, 0,99. Vou colocar 100 quilos, né? Vai ficar mais fácil. 100 quilos aqui. Esse aqui a gente vai mudar para 0,1 e vai colocar 100 quilos também. E aí, para sobrecarga, a gente vai colocar 45 quilos. Então, 45 quilos aqui, 45 quilos aqui. Então, aqui a gente vai utilizar vertical para baixo, 0,045. E para carga permanente, a gente vai colocar 18 quilos. Então, 0,018. E ainda tem o peso próprio da terça, que vai dar 7 quilos. Então, 0,07. Ok? Então, aceitar. Nesse momento, a gente já conseguiu aplicar todas as cargas. Ok? Depois que nós aplicamos todas as cargas, se você quiser ver todas elas, você pode clicar aqui ó, em ver todas. E aí você tem acesso a todos os valores. Felipe, está muito pequeno aqui no meu computador, não consigo enxergar. Você vai vir aqui em cargas, escalas, e você vai aumentar a escala aqui, por exemplo, das cargas pontuais. Ao invés de 1, eu vou colocar 4. E aí essas cargas vão ficar maiores. Tudo bem? Isso aí vai do seu gosto. Eu vou voltar para 1. Qualquer coisa eu dou um zoom para dar uma enxergada. Tudo bem? Então já fizemos a determinação dos perfis que nós vamos utilizar, já fizemos o lançamento das cargas, agora a gente tem que fazer a configuração dos comprimentos destravados, ou seja, a gente vai considerar onde que vai estar o nosso contraventamento. Tudo bem? Nesse caso aqui, eu vou considerar que o contraventamento vai estar exatamente onde a gente vai colocar as nossas terças de cobertura, tanto no banzo superior quanto no banzo inferior, que aí a gente usa algumas técnicas para travar o banzo inferior exatamente onde tem a terça. Tudo bem? Sendo assim, a gente vem em barra, flambagem, e aí o meu comprimento de flambagem vai ser 2 vezes o comprimento do meu banzo, que vai ser exatamente aquele comprimento de influência que a gente utilizou nas cargas, de 1,808. Lembra? Então, aqui no banzo superior, eu vou considerar na maior inércia, ou seja, o plano XZ, 1,808 metros. E no plano de menor inércia, eu vou considerar beta igual a 1, porque vai ser exatamente a distância entre montantes. Tudo bem? Se você tem dúvida sobre flambagem, eu tenho um vídeo aqui no canal também que eu falo só sobre isso. Então, se você quiser aprender um pouco mais, procura aqui no canal que você vai achar, tá bom? E aí, aqui embaixo, a gente vai considerar exatamente a mesma coisa, exceto aquele último cantinho ali. Tá? Aquele último cantinho vai ficar travado por ele mesmo com beta igual a 1 dos dois lados. E aqui vai ser na maior inércia, 1,8 metros. E aqui em cima, na menor inércia, beta igual a 1. Flambagem configurada em todas as nossas barras. Você pode clicar aqui em flambagem que vai aparecer. Aqui em cima, por algum motivo, ficou errado. Maior inércia, 1,808. Aceitar. E a gente faz o mesmo para a flambagem lateral com torção. Apesar de que não temos momento fletor, então a gente não tem flambagem lateral com torção, mas a gente vai incluir da mesma forma. Então aqui vai ser comprimento destravado de 1,08 m. Comprimento destravado de 1,08 m. E aí, beleza. Aqui todo o resto vai ser beta igual a 1. Tá bom? Então, todos os nossos coeficientes de flambagem estão configurados. Já te falei, se tiver dúvida, tem um vídeo aqui no canal, clica para assistir, não fica com dúvida nisso, porque sempre que você precisar calcular uma estrutura metálica eficiente, esse conceito é fundamental, tá bom? Agora a gente já pode colocar para calcular a nossa estrutura, já que a gente já configurou as cargas, a gente já configurou as seções transversais e a gente já configurou os comprimentos destravados. Aí você está falando para mim, Felipe, você não vai configurar a deformação, a flecha? Não, a flecha eu vou analisar direto com o nosso resultado.
Tá bom? Então, basta colocar para calcular e calcular. E pronto, nossa estrutura está calculada. E agora a gente tem algumas barras que não estão sendo aprovadas e a gente tem que começar a ficar de olho, tá bom? Então a gente tem aqui ó, o nosso banzo superior próximo de 90%, então tá bem legal. O nosso banzo inferior parece estar um tanto quanto aliviado, já já a gente vai verificar se está tudo sob controle nele. E as nossas diagonais aqui, ó, elas estão falhando consideravelmente bastante. Veja que essas diagonais do centro, elas estão falhando por esbeltez, então a gente precisa de perfis com raio de giração maior, consequentemente perfis mais compactos, e a gente precisa alterar eles aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos selecionar todas as nossas diagonais, porque a gente vai trabalhar exatamente com a mesma diagonal em tudo. Vamos Opa, fiz o botão errado. Queria agrupar e não fiz isso. Então, agrupar, selecionar todas as nossas diagonais e montantes. Agrupei. Vou selecionar o banzo também para a gente trabalhar tudo com o mesmo perfil. Então, agrupei também. Vou calcular novamente rapidinho. Pronto. Agora a gente pode pegar a nossa peça que está mais esbelta aqui. E a gente vai colocar a peça mais leve que passa, considerando essa esbeltez. Então, é uma cantoneira de 1,5 polegadas por 1/8. Então, clicar em aceitar. Vamos calcular novamente. Ainda tem uma peça que não está sendo verificada, então ela vai ser a limitante do nosso dimensionamento de diagonais montantes. Então, vou clicar nela, vou clicar aqui na coluna peso, vou pegar essa aqui, ó, 1/3 por 1/8. Então, a gente vai colocar ela, calcular, aceitar e veremos. Quer dizer, então, que a nossa estrutura está toda de acordo. Vamos verificar, antes de avaliar o banzo inferior, se as nossas cargas estão aplicadas corretamente. Então, vamos colocar aqui para ver somente o peso próprio. Deixa eu aumentar aqui a escala. Vou aumentar para 5 e vou aumentar para 3. Então, ó, todas as nossas cargas estão aplicadas. Tudo bem. Vamos analisar outra hipótese. As cargas permanentes também estão aplicadas. Todas elas estão aplicadas direitinho. Carga, outra hipótese. Sobrecarga. Todas também estão sendo aplicadas conforme a gente calculou. Outra hipótese. O vento, que também está sendo aplicado exatamente como a gente calculou. Então quer dizer que a nossa estrutura está se comportando realmente bem, né? Quer dizer então que a gente pode olhar a nossa deformada e dar uma analisada nela. Na nossa deformada, a gente pode colocar aqui ó, uma combinação de aço dobrado, olhar uma combinação que normalmente é a pior para as cargas gravitacionais e ver, poxa, a nossa estrutura está se comportando realmente muito bem. E a gente pode fazer o mesmo para uma situação de vento aqui, por exemplo. Vai considerar o vento como sendo a pior situação. Então, nossa estrutura está realmente bem interessante. Isso se dá exatamente porque a gente está trabalhando com dois apoios. E por que eu estou trabalhando com dois apoios? Aqui no nosso pré-dimensionamento, lembra que a gente considerou esses banzos porque será um pilar treliçado, então a gente vai criar um apoio na extremidade e também um apoio aqui nesse último montante. Então a gente acaba trabalhando com uma estrutura bem apoiada, quer dizer então que a gente consegue uma estrutura bem leve no meio do vão, tá bom? Isso quer dizer que a gente pode até tentar utilizar um perfil que ele seja mais leve na nossa tesoura, não é um problema. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com perfil de 75 para banzo. Eu prefiro trabalhar a partir de 100. Para ser bem sincero, eu gosto de trabalhar a partir de 127. Mas nesse caso em específico, que o nosso vão não é grande, são 12 metros, a gente pode trabalhar com perfil de 100 sem problema nenhum. Tá bom? Então, recapitulando o que a gente fez. Determinação dos perfis que a gente vai utilizar, levantamento de todos os carregamentos e suas aplicações, configuração de flambagem e flambagem lateral,
cálculo e análise da deformação e otimização dos perfis. A gente tem ainda que verificar a deformada da nossa estrutura. E para essa deformada, eu vou considerar isso aqui. Vou dar uma olhada nos valores máximos. A gente, para essa deformada, estamos tendo um valor máximo de deformação de 5,67, 6 milímetros. E lembrando lá da nossa norma brasileira, a gente tem que ter uma deformação máxima, quer dizer, a gente pode ter uma deformação máxima de vão dividido por 250. Então, 12.000, que é o nosso vão, dividido por 250, dá uma flecha máxima permitida de 48 milímetros. Mas, nesse caso, a gente está com 5,7 milímetros. Isso quer dizer, então, que a nossa estrutura satisfaz também o estado limite de serviço. Tudo bem? Então, se você quer aprender a calcular tudo de uma estrutura metálica para você entregar o projeto mais lucrativo que existe hoje no mercado dos cálculos de estrutura metálica, primeiro link da descrição, fica à vontade se fizer sentido para você. Se não fizer sentido para você, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.